Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Ana e no vídeo de hoje eu vou continuar a investigação do livro A Mandíbula de Caim. Mas antes eu queria avisar que esse é o último vídeo da semana, então depois dessa investigação a gente só se vê na segunda-feira. Bom, vamos lá, página 28 tem algumas considerações a fazer. Inicialmente ele já mostra onde ele tá, né? O narrador diz que ele tá em Kent, porque ele tá falando de uma igreja, que inclusive tá faltando uma letra L depois do K, no nome da igreja. Não sei se foi um erro de digitação ou se foi alguma coisa proposital, porque a gente sabe que o autor gosta de brincar com palavras, né? Mas até agora eu não descobri quais. Enfim, ele diz que tá em Kent, que é um condado do sudeste da Inglaterra, e ele tá lá com um livro. E qual é esse livro? Ele diz que o livro tem um desenho de um círculo duplo, com uma estrela em cima e uma imagem do que poderia ser um mar. Sabendo dessa informação, a gente... e também da outra informação, que ele diz que é a 10ª edição, do ano de 1917, a gente descobre que ele está fazendo referência ao livro do Oscar Wilde, que se chama The Importance of Being Earnest. E esse livro tem exatamente a mesma capa, eu vou deixar a fotinho dele aqui para vocês verem. E a gente tem uma frase bem esquisita aqui, porque o narrador diz: só me casei uma vez. Foi consequência de um mal-entendido entre mim e uma pessoa jovem. E me pergunto se uma razão tal para contrair um matrimônio teria me ocorrido algum dia. Só que logo em seguida ele diz: nunca me casara. E mal podia me sentir inclinado a tanto agora. Ou seja, como é que ele diz que casou e não casou? Porque, na verdade, essa primeira frase não é do narrador, é uma frase que pertence ao livro que eu acabei de mencionar, The Importance of Being Earnest. E esse livro se trata é uma peça em que os personagens fogem de obrigações sociais, como o casamento, por exemplo. Então, essa página tá fazendo uma grande referência ao casamento em si. A gente sabe que tem outras referências a casamento, como a gente já viu ao longo das outras páginas. Alguém, possivelmente, que queria casar com outra pessoa, mas talvez não podia, porque alguém não queria, ou seja... Talvez a gente possa descartar que esse narrador não é nenhum daqueles personagens envolvidos no casamento, já que ele diz que ele nunca se casou e que ele nem queria se casar. E a última informação relevante da página que eu achei era seguir em frente, como dizem por aí. Já que a mulher ainda não estava morta, talvez você não volte a ouvir falar nela. Quem é essa mulher? Como é que ele sabe que ela ainda não estava morta? Será que ele estava planejando matar ela? Será que ele é o Henry? Não sei. Me ajudem com essa parte se vocês sabem. Vamos continuar a investigar o resto.
Eu encontrei uma coisa bem engraçada aqui na página 29 e eu demorei um pouco pra descobrir do que ele tava falando, mas antes de falar sobre isso, eu vou começar, obviamente, pelo começo. Então, a primeira frase é: sempre foi meu hábito acordar com a cotovia. Eu fiquei pensando que não é uma frase muito comum que a gente diz, né? Pelo menos eu não falo esse tipo de frase no meu dia a dia. Então, eu fiquei pensando se poderia ser uma referência a algum livro. Então, eu pesquisei em inglês e em inglês tá to rise with the lark. Isso é uma expressão idiomática em inglês, que significa quando você acorda muito cedo, como se fosse com o raiar do sol em português. Ou seja, ele sempre acordou cedo, aqui ele diz que por volta das 9. Aí é que vem a parte engraçada, ele diz botulista convicto. O que seria um botulista convicto? Botulismo é quando você tem uma intoxicação por algum tipo de substância. Tudo bem. Aí você pode pensar, então ele gostava de envenenar as pessoas. Mas aí se você continuar lendo, ele diz: botulista convicto. Primeiro combinei com Flora que deveria haver 7 daquelas formas roliças, roseamente, tentando estourar aquela pele tesa. Então, o que ele tá falando, gente? Ele tá falando de outra coisa. Se a gente pesquisar sobre o botulismo, a gente já descobre que, antigamente, o botulismo, ele era associado à linguiça. Que talvez essa substância tóxica que fizesse mal às pessoas estivesse na linguiça. Então ele tá falando da linguiça, ó, porque a gente pode ver as formas roliças, que são rosinhas, e aí quando você coloca, ela vai escurecendo e a pele estoura. Então ele tá falando sobre preparar o café da manhã. E aqui ele menciona a Flora de novo. Quem é essa maldita Flora que até agora eu não entendi, gente? Eu não entendi se é um bicho, não entendi se é uma pessoa, eu não entendi se é um objeto, eu não entendi ainda quem que é essa Flora. Enfim, ele diz que confiei que não tivessem o sabor de Flora e do verde campestre. Como assim? Eu não tô entendendo quem que é essa Flora. Enfim, depois ele disse que ele vai passear lá fora da casa e que tem as flores dele. Por isso que eu acho que é o Clemente, porque o Clemente sempre menciona flores. E aí ele diz: se as favas africanas haviam se revelado decepcionantes, quem que são as favas africanas? Presta atenção. Depois ele também diz: nesse dia descartei minha inútil fisostigma. Se a gente procurar, fisostigma é a fava de Calabar. E fava africana. Fava de Calabar também é uma fava africana. Ou seja, ele tá falando ali do velho amigo Calabar dele, que também já apareceu em outra página. Levei o velho mineralogista até o jardim. Será que ele tá falando literal isso? Porque um dos personagens que aparenta ser mais velho é o Alexander. Se é que posso me permitir a expressão. E eu apresentei a minha lobelia. Gente, lobelia é uma flor azul. Pelo que eu tava vendo, ela também pode ser chamada de Blue Moon. E Blue Moon já apareceu em outra página e eu pensei que fosse nome de café, porque ele tava se referindo a 2 nomes de café. Será que ele não tava falando da planta ao invés do café? Depois ele diz e que mostrou também os encantadores Lords and Ladies. Essa é o nome de uma planta que é extremamente venenosa porque ela tem cristais de oxalato que podem causar irritação na pele e na sua garganta, até a pessoa, acho que não respira mais. Essas são as informações importantes. Eu vou voltar aqui daqui a pouquinho para falar em qual página que tá que as informações antigas estão. Então, peraí. Olha, página 21 e página 29 falam sobre fava de Calabar. Também outras referências a outros nomes de planta na página 21. Então, talvez seja o mesmo narrador. Clemente é a minha hipótese. Gente, o livro já tá me deixando louca mesmo, porque não era Blue Moon, era Blue Mountain. Blue Moon é o nome da planta, que é a lobelia, mas Blue Mountain, então, é sim o nome do café, na página 27. A última referência que eu queria comentar com vocês era da página 9, porque ele diz me substituíra nas minhas palestras sobre mineralogia, ou seja,
aqui na página 9 a gente tem um personagem que é provavelmente o personagem que está conversando com o narrador da página 29, porque ele diz que levou o velho mineralogista até o jardim, e o personagem da página 9 é o mineralogista. Então, a gente sabe que tem uma conexão entre esses dois. Quem que é o velho, eu não sei, mas eu sei que o Alexander talvez seja o mais velho deles, então pode ser ele. E já na página 29, como eu já disse, eu acho que é o Clemente. Para encerrar a investigação de hoje, eu vou falar sobre a página 31. Tem algumas coisas meio estranhas que eu quero comentar. Bom, vamos pelo começo, né? A primeira frase parece que o narrador estava em um lugar com outras pessoas, mas ele não estava prestando atenção no que essas pessoas diziam, porque ele disse que aquelas frases disso e daquilo me chegavam pela metade ao ouvido, ou seja, ele não estava prestando muita atenção. Só que ele prestava atenção no barulho do riacho e de uma ave, um codornizão, o que me fez pensar inicialmente que era um narrador animal. Tudo bem. Depois, ele diz que ele se lembrou de ter aguçado o ouvido para o mesmo som naquela noite terrível em Paris, quando ainda não sabia o que sei agora. Por isso também pensei que fosse um animal. Então, quando você aguça o ouvido, sei lá, a gente também pode fazer isso, né? Mas me pareceu um animal. Só que depois, lá pro final da página, ele diz que ele colocou a mão no bolso da calça e que ele precisava acertar a conta com Henry. Então não é mais um animal. Ou, se for um animal, metade da página pro começo um animal e da metade pro fim é uma pessoa. Porque eu não duvido que o narrador faça esse tipo de coisa. Sabendo que esse narrador que esse autor é capaz de fazer, tudo vale nesse livro. Então é possível que algo do tipo aconteça. Bom, esse narrador, ele diz que perder ainda que 2 como esses 2 engolidos pela noite, tá provavelmente falando da morte de 2 pessoas. Era capaz de fazer alguém perder o equilíbrio, de sugerir que chegara a hora de acertar as contas. Ou seja, parece que o narrador não ficou satisfeito com a morte dessas 2 pessoas e que ele queria acertar as contas com Henry. Será que ele queria matar o Henry por causa dessas 2 pessoas? Por isso que ele colocou a mão no bolso da calça. O que tinha no bolso da calça dele? Algum veneno, alguma faca, alguma arma? O que tinha no bolso dele? E ele menciona uma frase aqui, que é uma frase da obra Júlio César, de Shakespeare. Mas essa frase está um pouco alterada do original, porque o original faz referência a Cássio, que era a figura mais importante na conspiração para matar Júlio César. E no original dizia que o Cássio estava insatisfeito, com fome de poder. Só que aqui no livro está escrito Caseus, como está escrito no inglês. Mas eu não sei se esse era de fato o nome dele na obra, não sei. Eu sei que esse personagem em português pelo menos se chama Cássio. E ele diz que Caseus, e em nada desnutrido ou faminto, um amigo na hora exata, para mim já bastava. Eu quero saber o que vocês entenderam com esse trecho, porque eu fiquei bem confusa. Porque na história, Cássio queria matar Júlio César, então ele estava com aquela fome de poder, ele estava insatisfeito. E aqui ele diz o contrário, que ele não estava desnutrido ou faminto, né? Metafórico. Por quê? Eu não entendi. Quem que seria Cássio nessa história? Quem que seria Júlio César? Será que Júlio César seria o Henry? Porque ele queria fazer, talvez, essa possível vingança contra ele. Então, quem seria o Cássio se o Henry fosse o Júlio César? Quem seria? Seria o próprio narrador ou ele estaria se referindo a outra pessoa? E logo no final, ele diz que sentia de uma hora para outra como se a cabeça dele fosse explodir. Seria eu uma bomba
Ou apenas o moinho de Deus, que mói lenta, mas inexoravelmente? Essa parte ficou bem confusa pra mim. Eu também não entendi muito bem nem essa parte, nem a parte de referência de Cássio. Então, o que vocês acham disso? Escrevam aí nos comentários se vocês entenderam essa parte, porque realmente pra mim não rolou. Eu espero que essa investigação de hoje tenha ajudado com alguma coisa. E se você percebeu algo que eu não percebi, comente aí, porque isso ajuda todo mundo. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final, obrigada por estarem aqui e a gente se vê na segunda-feira. Tchau!